Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bebendo com Amigos. E eu te pergunto, você conhece o estilo Witbier? Hoje você vai saber um pouco mais sobre esse estilo junto com a Hoegaarden. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Aqui eu falo sobre alguns mitos e verdades do mundo cervejeiro e aproveito também para degustar muita cerveja. Se você curte esse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal também para não perder nenhum dos episódios. Mas agora vamos falar sobre o estilo Witbier. A Witbier é um estilo de cerveja de trigo belga da família Ale. Witbier em belga quer dizer cerveja branca. Também é conhecido como Belgian White ou Bière Blanche. Esse é um estilo com mais de 400 anos de história. É um estilo que ficou sumido durante o pós-guerra. Foi uma época onde várias cervejarias foram destruídas ou também fechadas por falta de mão de obra. Esse estilo foi revivido pelo belga Pierre Celis na cidade de Hoegaarden, na Bélgica, na década de 60. Pierre Celis criou duas cervejas, a Hoegaarden Blanche e a Celis White. Atualmente, a Hoegaarden é de propriedade da AB InBev e a Celis White continua com a família Celis. Pierre Celis faleceu em 2011. Até 2019, a Hoegaarden detinha 10 medalhas do World Beer Cup, que seria o Campeonato Mundial de Cerveja. Só por essa razão, ela já merece estar aqui. A Witbier é uma cerveja feita com a base de 50% de malte de cevada, geralmente o Pilsner, e 50% de trigo não malteado. Mas a característica mais importante, na minha opinião, é a presença de semente de coentro e raspas de casca de laranja na receita. Isso dá a ela uma característica bastante refrescante e peculiar. Mas vamos à degustação dela? Bom, primeiro, a Hoegaarden ela é uma cerveja com 4,9%, 5% de ABV, índice de álcool, e o IBU dela, apesar de não informado, em pesquisas, a gente descobre que é um IBU em torno de 8. O IBU é a Unidade Internacional de Amargor e a gente sempre usa como base, por exemplo, uma Heineken que tem algo em torno de 18 IBU. Então essa definitivamente não é uma cerveja que tem uma característica de amargor. O copo ideal para a degustação de uma Witbier é o copo tumbler. É esse tipo de copo aqui. Ele é bem específico para esse tipo de cerveja. Ele tem uma boca larga, exatamente para que esses aromas eles fiquem mais proeminentes, a gente consiga perceber mais. Ele é um copo bastante robusto. O vidro dele geralmente é um vidro mais grosso, exatamente para manter essa temperatura e a refrescância dessa cerveja. E é um copo que, segundo a tradição diz, ele é um copo bastante robusto, para caracterizar a tradição de uma cerveja com mais de 400 anos de história do estilo. Importante, o serviço de uma Witbier, ele se assemelha a um serviço de uma Weizenbier, uma cerveja de trigo alemã. Normalmente você não serve a cerveja de vez totalmente, então você serve mais ou menos metade de um copo dela. Você faz esse movimento aqui de leve, exatamente para quê? Para que esse trigo não malteado que está aqui, geralmente ele vai estar em suspensão ou aqui sedimentado, se você guardar a cerveja em pé, ele possa se misturar ao resto da cerveja e o serviço da cerveja seja perfeito e não fique uma cerveja com, digamos assim, pouco trigo no serviço e um resto na garrafa. Então o serviço envolve todo esse momento específico. O visual da cerveja ela é bastante turva, ok? É uma cerveja bem pálida, um amarelo pálido. Formação de espuma aqui é uma formação média, mas é uma espuma bastante densa. Ela lembra até um mousse, digamos assim, mais ou menos um dedo de espessura. É uma espuma que permanece aqui durante o tempo, exatamente para proteger esses aromas, essas características sensoriais da cerveja. Essa turbidez vem muito característica aqui dos amidos presentes nessa cerveja, especificamente o trigo não malteado e também da levedura, que traz um pouco dessa turbidez e esse visual. O final que a gente vê da retenção dessa espuma é mais ou menos isso aqui, uma espuma bem fina, ok? Que se mantém na cerveja e mantém essa característica visual dela aqui. Ela tem um aroma moderado, um aroma doce, bem moderado, mas uma característica muito presente aqui da citricidade dessa raspa de casca de laranja e também moderado dessa especiaria, no caso aqui da semente de coentro. Isso é bem característico mesmo, mas é como eu falei, não é aquela coisa, aquele tempero forte, não. É uma coisa bem discreta, bem moderada mesmo, bem equilibrada.
É até possível ter outras Witbiers, outras receitas com outras características de especiarias, como por exemplo eu já vi uma cerveja, uma Witbier com manjericão e limão siciliano, ok? Isso é permitido dentro do estilo, mas essa característica de especiarias com a citricidade e um pouco de acidez nela é que traz todo esse sensorial nela impressionante. Vamos ao sabor. O sabor dela é um sabor literalmente de refrescância, de leveza. Essa é as características esperadas na Witbier, e a Hoegaarden nesse ponto é fenomenal, ela é perfeita nesse sentido. A sensação do condimento ela é muito moderada, ela é muito discreta mesmo. Ela está aqui presente, mas não é pungente, ela não é muito forte. A característica também dessa raspa de casca de laranja também bastante equilibrada. O que se percebe muito no sabor, como eu falei, essa refrescância, uma leve acidez no final do gole. A presença de amargor é praticamente nenhum, é zero, digamos assim. Então é uma cerveja que agrada muitas pessoas, principalmente algumas pessoas que estão começando nesse mundo cervejeiro. As Witbiers, elas acabam sendo porta de entrada para muita gente do mundo cervejeiro, e foi uma porta de entrada também para mim no mundo cervejeiro. A Witbier talvez tenha sido a primeira cerveja, digamos assim, especial que eu tomei, fora essas American Lagers que eu já tomava naturalmente. Então é uma cerveja que traz algumas características diferentes e vale a pena você provar, e se você já conhece, trazer alguém que nunca provou para provar uma cerveja dessa. Cara, como eu digo, as Witbiers e a Hoegaarden, né, já que a gente está falando dela, é uma cerveja perfeita para o clima quente que a gente tem aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo também. Ela tem uma refrescância bem característica, a ausência de amargor dela também é bem interessante, porque isso faz com que ajude ela a harmonizar muito bem com alguns tipos de pratos, como por exemplo saladas, peixe grelhado, massas. Ela harmoniza perfeitamente com esse tipo de alimento. Em termos de preço, a Hoegaarden é uma cerveja bastante acessível. Ela é facilmente encontrada em qualquer mercado, aí na faixa de R$5, em alguns lugares em promoção você acha até abaixo desse valor. Uma cerveja que, como eu já falei aqui, volto a reiterar, uma cerveja que realmente vale a pena, uma cerveja barata, super premiada mundialmente, e ela é uma unanimidade para quem gosta de Witbier, sem dúvida nenhuma. A Hoegaarden é uma unanimidade. Agora, não só existe a Hoegaarden como Witbiers, existem outras Witbiers também muito boas de mercado, como por exemplo a Vedette, né, que é uma da família da Duvel, então vale a pena também, tem um preço mais elevado. Nós temos também a americana Blue Moon. Se você se interessa muito e gosta da Blue Moon, corre lá no meu Instagram, que eu vou fazer uma degustação só no Instagram da Blue Moon. E aí você vai poder ver o que é que essa cerveja aqui entrega e o que é que ela tem diferente aqui da Hoegaarden e de outras Witbiers. E temos outras também, eu trouxe aqui mais uma, que é a Blanche Bruxelles, que é uma belga também, nesse estilo Witbier, e que vale a pena sim você fazer uma degustação de Witbiers. A Hoegaarden, como eu falei, tem um preço excelente. E eu quero saber o que é que você achou da Hoegaarden, se você já bebeu ela. Deixe seus comentários aqui embaixo. E qual a melhor Witbier que você já bebeu em sua vida? Compartilhe com seus amigos e boas degustas!